Silva agora é oficial. Acabou. Jorge Messias é o indicado por Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi deixada recentemente por Luiz Roberto Barroso. O chefe da AGU precisa de pelo menos, do aval aí de pelo menos 41 dos 81 senadores para obter essa cadeira oficialmente lá no Supremo. Tem parlamentares da oposição que disseram que a blindagem na corte é evidente e que Messias perdeu todas as condições de ser indicado diante das graves acusações de prevaricação envolvendo o irmão de Lula, o Frei Chico. Então, olha só, vamos ver como é que está ficando essa situação. Quero ouvir a sua análise sobre... Finalmente, Lula anunciou, aliás, até muito a contragosto, não só de Davi Alcolumbre, mas também de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que haviam sugerido a Lula para deixar esse assunto mais para frente, para o ano que vem. Daniel, deixa eu aproveitar, aliás, acho que travou a minha imagem? Tá ótimo. Voltou. Não sei se parece travada aqui para mim. Mas a gente ouve e te vê perfeitamente. Você nos ouve? Bom, então eu vou continuar aqui. Daniel, olha, inicialmente eu acho que a gente poderia dizer o seguinte: é a pior escolha possível do presidente da República nesta hora para o Supremo Tribunal Federal. A pior escolha. O Jorge Messias é um soldado do PT. Portanto, ele vai colocar um soldado do PT para passar 30 anos na Suprema Corte. Ele segue a cartilha do aparelhamento das instituições, sobretudo o aparelhamento da Suprema Corte, porque ele sabe que ganhou sobrevida política, não só o PT, mas ele, Lula da Silva, ganhou uma segunda chance, uma sobrevida política graças ao Supremo Tribunal Federal. Foi aparelhando o STF com nomeações políticas e tornando uma corte ativista, uma corte que não disfarça que tem lado, que ele conseguiu voltar à presidência da República. Ele foi reabilitado para esta cadeira, reabilitado politicamente. Jamais as condenações dele foram anuladas, porque não há como. Ele foi condenado por vários juízes de carreira de verdade, em instâncias distintas, por corrupção. Então, ele entendeu o jogo. Ele aparelha a Suprema Corte, entrega a caneta da República aos patrões da República e de lá ele acaba saindo beneficiado. Essa é a escolha do Lula pelo office boy da Dilma Rousseff, Jorge Messias. O Jorge Messias era aquele que ia entregar o papel. Talvez as pessoas se lembrem desse áudio vazado da Lava Jato, quando a prisão de Lula da Silva era iminente e a Dilma dá um telefonema, aquele alô Lula, aí ele fala, tô mandando o Messias aí entregar o papel. O papel era uma autorização, né, para que Lula se tornasse chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff para não ser preso. Foi isso que aconteceu. A partir daí, o Jorge Messias passa a ser conhecido. Como advogado-geral da União, ele foi advogado-geral do PT. Ele simplesmente agiu politicamente numa cadeira técnica, numa cadeira de assessoramento da presidência da República. Claro, existe um contencioso da AGU para atuar, mas ele agiu politicamente, ele perseguiu jornalistas, ele perseguiu um espectro político, sempre o da direita, agiu, aliás, em conluio, em consórcio com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, à época já com a figura do Alexandre de Moraes, e depois continuou no puxadinho da desinformação. Portanto, nós já sabemos o que teremos com Messias se passar pelo crivo do Senado. Mais censura, mais um defensor dessa corrente que hoje é majoritária no Supremo Tribunal Federal para tentar cercear liberdades e mandar no país de toga, sem voto, mas com toga. Ademais, sobre o Jorge Messias, pesa contra ele dois fatores. A denúncia que apareceu nas páginas do jornal Estado de São Paulo recentemente, que você já acabou de citar, ele ficou literalmente sentado em cima, para utilizar um jargão popular, de uma informação complicadíssima sobre a fraude dos aposentados, sobre o roubo aos aposentados. Ele descobriu, chegou a ele a informação que o sindicato do irmão do Lula estava envolvido até o pescoço com fraudes. E ele simplesmente não levou isso adiante. Ele prevaricou. O nome disso é prevaricação, que é um crime contra a administração pública praticado por funcionário em cargo público. Esse é o primeiro ponto. Resta saber se o Senado entenderá que isso já, de alguma forma, macula
a exigência da conduta ilibada para ocupar uma cadeira no STF. E o segundo ponto é que ele, ao indicar o Messias, nesta hora, eu repito, no final do ano, no momento tenso no Congresso Nacional, porque avança o projeto antifacções, porque tem uma CPMI aberta contra aliados do próprio governo envolvidos na fraude do INSS, ele lança a mão de um nome que não é o nome favorito do Senado. Davi Alcolumbre é muito próximo de Rodrigo Pacheco. Trocaram de cadeira, aliás, igual o vôlei, um entra, outro sai, entrega a plaquinha, mais de uma vez na presidência do Senado. E o Rodrigo Pacheco é preterido, sendo que o Davi Alcolumbre já tinha pavimentado a eleição, a escolha, né, a sabatina, a chancela do Rodrigo Pacheco dentro da casa para ir ao STF. E aí vem o banho de água fria no Davi Alcolumbre. Não sei se foi uma boa hora jogar contra o interesse do Senado. Por quê? A matemática é apertada para chegar nesses 41 votos. Dizem que a base do governo teria 31. Faltam 10, e o Alcolumbre ajudaria. Portanto, talvez, se passar, seja o placar mais apertado de todos. Ou então pode ficar pelo caminho. Mas, finalizando, Daniel, o Lula parece estar no momento da carreira, para quem gosta de jogo de cartas, por exemplo, que é aquele all-in, né? Empurra tudo, como no pôquer. Ele parece que não está mais nem aí. Ele vai arriscar tudo.